Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo com você aqui pela Santa Cecília TV, horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e a discussão sempre importante dos temas que estão aqui no nosso dia a dia, na nossa pauta aqui na cidade, na região metropolitana, saúde, meio ambiente, o transporte, a educação, a segurança pública, infraestrutura, enfim, né? Os temas que a gente convive, né, diariamente aqui na cidade, na Baixada Santista, e sempre um espaço importante aberto para o debate, para a discussão dos assuntos de interesse nacional, que são muitos, né? A reforma da Previdência, que está dando o que falar, a reforma tributária, que é tão importante, tão significativa, a gente vai bater muito nesse tema nesta segunda-feira, e essas mudanças aí, não é? Eu agora, toda sexta-feira, eu vou passar a dizer o seguinte, né? O programa é ao vivo, acaba às 12h30 da tarde, vem aí o final de semana, e até Deus duvida do que pode acontecer na nossa confusa República Brasileira, né? Eu digo isso diariamente aqui, né? Vou dizer de novo, o programa ao vivo acaba às 14h30, né? E a reprise só começa às 20 horas nesse espaço de tempo, tudo pode acontecer, cai presidente do BNDES, porque não foi feito o repasse ao Tesouro da União daquilo que estava previsto ou que estava solicitado, né, pelo ministro da Paz, superministro Paulo Guedes, enfim, porque um suspeito, segundo o presidente da República, foi nomeado diretor pelo então presidente, o Joaquim Levy, enfim, uma confusão danada, que evidentemente mexe aí com os mercados, com as expectativas, e o mais complexo, o mais difícil, né, o pior para todos nós, o pior dos mundos, é que o PIB vai indo ladeira abaixo, né? Já há uma projeção aí do mercado de que a gente fecha o ano, projeção que era de 1%, agora de 0,93%. Do jeito que vai, sei lá, né? Se nós não vamos fechar o ano com um PIB negativo para o desastre econômico de todos nós. É duro encarar essa realidade? É duro, mas é a realidade que temos, né? Você sabe que a reprise começa sempre às 20 horas, né? Sempre aqui pela Santa Cecília TV. O Ponto de Vista recebe hoje Rafael Rebola, advogado da área tributária, que participa conosco pela primeira vez. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Santana. Boa tarde aos telespectadores. Vamos conversar um pouco hoje sobre a reforma tributária, sobre alguns aspectos políticos hoje que estão acontecendo no país, que de fato a gente vive uma instabilidade muito grande. E vamos ver como é que vai ser o papo de hoje. Vamos ver, né? Eu gostaria, sinceramente, de estar falando, olha, o Porto de Santos continua batendo recordes, né? Mais uma empresa internacional se instala aqui por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul, na Bahia, enfim, não é? Milhões de empregos sendo gerados, o país sendo, né, desenvolvendo, volta a capa das principais revistas, né, do mundo inteiro, a Times e outras, enfim, né, dando o Cristo lá, subindo pelo céu, né, em amplo processo de desenvolvimento, de crescimento econômico e tal. Lamentavelmente, não está acontecendo nada disso, né, meu caro Fernando Chagas? Prazer tê-lo a bordo. Olá, amigos, um abraço a todos, especial aos nossos telespectadores, né? E falar em crescimento, né? O Banco Central, na semana passada, apresentou o PIB do Banco Central, que é o IBCBR. Ele antecipa o PIB nacional apurado pelo IBGE. Teve a terceira ou quarta queda consecutiva, dessa vez de 0,42. Então, comparando o PIB de abril medido, que é o IBCR, medido pelo Banco Central, em relação a março, teve uma queda de 0,42. Em relação ao mesmo mês de abril do ano passado, no governo Temer, teve uma queda de 0,67. 0,67. Então, de um ano para o outro, houve uma queda do governo Temer, aquele governo Temer que chamava de ilegítimo, governo Temer que chamava que não podia governar porque tinha relações escusas com a JBS e que por ali se desfez o governo Temer. O governo Bolsonaro conseguiu ter um PIB menor, medido pelo Banco Central no mês de abril, menor do que o do Michel Temer. Enquanto isso, enquanto o PIB medido pelo Banco Central cai, o presidente da República está preocupado com cadeirinha no banco de trás dos automóveis, está preocupado com o horário de verão, está preocupado agora com a tomada de 3 pontas. Então, ele vai revogar a lei que obriga a tomada de 3 pontos. Enquanto isso, o PIB está caindo.
Em relação a um mês ao outro, 0,42. Em relação a um ano ao outro, 0,67. O que significa isso? Significa menos emprego, menos renda e a população cada vez mais envelhecida. Ouço muito falarem, né, que o Brasil ia se tornar uma Venezuela. O Brasil jamais vai se tornar uma Venezuela, mas pode se tornar uma Turquia. E a realidade da Turquia não é nada boa. Muito bem, não é? Você que fica aí acompanhando a gente, achando que nós torcemos contra, porque nós, absolutamente, não é? Quem é que vai torcer contra o país que vive? Tá certo? Eu vivo aqui, sempre nasci aqui, vivo aqui, moro aqui, meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui, a família está toda aqui. Quem é que pode torcer contra o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico? Eu citei aí as empresas, na Baixada Santista também, seria maravilhoso, né? 2, 3 empresas importantes, gerando novos empregos, né? Postos de serviço, enfim, fazendo o dinheiro circular e tal. Mas nessa situação que estamos vivendo, realmente, a luz no fim do túnel está ficando, como diria o Chico Anísio, né? Do salário, a luzinha no final do túnel. E o que vamos fazer? É a realidade. Aqui a gente não distorce a realidade, a gente torce para que a coisa caminhe de um lado que, pelo menos, minimize, né, essa crise econômica que estamos vivendo. Lamentavelmente, Chagas acabou de colocar aí números e observações importantes, a coisa vai por um outro caminho, né? Marcos Santana está lá na ponta, sempre acompanhando as redes sociais, as transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante aqui com a gente. Diga aí, Santana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Quase bem, né? Depois de tudo que falamos aqui, estamos com saúde, estamos vivos. Estamos vivos, resistindo, tentando alertar até mesmo aquelas pessoas que depositaram voto de confiança em Jair Bolsonaro dos riscos que ele representa não só para a nação, mas um contexto maior, até para a própria economia mundial. Mais uma vez, o Jair Bolsonaro se comportou como o tiozão do pavê, né, da pedra do pavê. Demitiu sumariamente o Joaquim Levy de uma maneira indevida. Ele tem até o direito de demitir quem quer que seja, se achar que o desempenho daquela pessoa não representa a expectativa que ele depositou. Mas não daquela maneira, não com aqueles argumentos, né? E as consequências ali na economia vão ser muito graves. O dinheiro não aceita desaforo. Eu quero comentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, reprise às 20 horas, nesse espaço de tempo, vou dizer de novo, só Deus sabe o que pode acontecer na nossa combalida República Brasileira, lamentavelmente, né? Agora, essa demissão do Joaquim Levy, né, rapidamente, teria sido por ele não ter dado sequência à tal criteriosa revisão, né? Até anotei aqui, de grandes operações feitas pelo BNDES nos últimos anos, né, especialmente os governos do PT, né, Partido dos Trabalhadores. E também não houve uma agilidade, uma rapidez para a venda de ativos, né, que o Chagas pode especular também, o Rafael também, claro, fica à vontade, para que o Tesouro da União recuperasse ou tivesse um aporte aí de aproximadamente 126 bilhões de reais que voltariam do BNDES para o cofre da União, para o Tesouro da União, né? Agora, não sei como é que ele faria isso exatamente. Na realidade, nós Chagas, temos... só para registrar aqui, essa é a posição, a manifestação aqui do Marcos César Brito. Ele diz que Levy ficou enrolando para abrir a caixa preta do BNDES, por isso rodou. Não é bem Exatamente, a caixa preta, né? Aí tem um o pessoal rombo. questiona e usa esse termo, né? Não é caixa preta do BNDES, né? Caixa preta tem em muitos lugares, mas não do BNDES. Inclusive, o BNDES é muito claro. O BNDES, ele utiliza recursos para financiar o investimento. E está havendo um desmonte do BNDES em que ele não vai mais financiar a infraestrutura. E se ele não vai financiar mais a infraestrutura, isso vai passar para os bancos privados, o que o governo federal quer? Para cobrir esse rombo, tem um rombo nas contas do Brasil, de cerca de 380 bilhões que deve chegar no fim desse ano, se continuar desta forma. Então, para cobrir esse rombo, ele precisa de 130 bilhões do BNDES.
e o governo federal quer que o BNDES, que poderia devolver esse dinheiro durante longos anos, até 10 anos, ele quer que antecipe esse ano. Logicamente, o Levi, ouvindo os seus assessores, os assessores do BNDES, não concordam nessa devolução de 130 milhões imediatamente. Até porque o Tribunal de Contas da União também não considera que esse dinheiro tenha que ser antecipado. Houve até um parecer favorável sobre isso, mas o Tribunal de Contas não ratificou esse parecer. Então, o funcionário de carreira, ele é resistente em devolver o dinheiro que foi do BNDES e que pode ser devolvido em 10 anos, devolver em 1 ano. Eles são muito resistentes. Logicamente, Joaquim Levy ouviu os seus assessores e resolveu não devolver abruptamente esse dinheiro para cobrir esse rombo. Por isso que o Levy dançou. O Bolsonaro estava descontente com o Levy porque ele ia nomear um técnico que trabalhou com ele na época do PT, não quer dizer que esse técnico seja petista, mas trabalhou com ele na época do PT, o Joaquim Levy foi... Ele nomeou, né, na verdade. Né? O Bolsonaro exigiu que ele fosse demitido. Né? E o outro, Paulo Guedes, já vem irritado há muito tempo com o Joaquim Levy. O Paulo Guedes, ele quer fechar as contas e precisa desse dinheiro do BNDES. O Joaquim Levy ouviu seus assessores, nós não vamos devolver o dinheiro assim. Não é caixa preta, o dinheiro está lá. O dinheiro pode até ser devolvido, talvez nem seja mais utilizado esse dinheiro, porque o BNDES não vai mais financiar grandes obras do Brasil de infraestrutura, vai ser o capital da livre iniciativa. E o outro ponto, tem o BNDES Par, que faz parcerias com a livre iniciativa. Muitas ações da JBS, por exemplo, talvez seja isso que ele fale caixa preta. O BNDES Par, ele é sócio da JBS, em ações negociadas na Bolsa. E o governo federal quer que venda essas ações para também reforçar o caixa. Mas não é bem assim que ocorre. Você tem que, com dinheiro público, você tem que submeter a uma série de regras e tem que ter um certo cuidado. Pode vender? Pode vender essas ações, mas dentro de um rito que a administração, que o direito financeiro determina. E quem garante que daria os 126 bilhões, né? Essas coisas todas. Eles têm. Ações todas. Somando tudo dá 120. Daria esse valor? Daria. Por isso não é caixa preta, né? Pelo valor da Bolsa e pelo dinheiro que ele tem. Ele tem um dinheiro guardado ali para financiamento da infraestrutura, não vai financiar, então vai devolver para o governo federal. Tem que devolver para o governo federal, mas não precisa devolver em 1 ano, mas precisa que devolva esse ano. E as ações, né? Tem as ações do BNDES Par, que estão na Bolsa de Valores, que podem ser vendidas, desde que se respeita a regra da Bolsa de Valores e do direito financeiro, devolver para a União. Esse é o problema. Rafael, está acompanhando tudo isso também, sim, evidentemente? Sim. Ficou surpreso também com essa decisão? Não? Fiquei surpreso, mas depois que o Bolsonaro, no sábado, na sexta-feira, acabou ameaçando ele publicamente, de demissão, né? Por conta da nomeação do advogado Marcos Pinto, que trabalhou com ele na época que ele foi ministro do governo PT, como presidente de mercado de capitais do BNDES. Isso acabou tornando a relação deles insustentável e, infelizmente, acabou no pedido de demissão do próprio Joaquim Levy. Infelizmente, é uma perda para o governo, porque é um economista brilhante, mas a relação se tornou insustentável e não pôde continuar. O Marco César Brito participando com a gente aí, a gente agradece bastante. Só uma observação, né? Essa coisa ele não abriu a caixa preta e dançou, o Levy não fica desempregado um dia, amigo. Uhum. Não fica desempregado um dia. Né? O cara vai dar palestra, preço de quilo de ouro, entendeu? E logo é contratado aí por uma tem uma quarentena agora, né, Butor? Mas logo depois ele certamente... 6 meses? Mas ninguém pede que ele dê palestras, que ele vá por aí afora. Né? Ele vai estudar. Não será contratado por uma empresa, um banco, nada disso, né? Mas, evidentemente, trabalhar por uma consultoria, e daí? Não precisa ser contratado oficialmente, né? Evidentemente. Né? Não, e ele vai estudar. Esse não fica 24 horas sem emprego. Né? Pelo amor de Deus. Ele falou que vai estudar, ele vai para os Estados Unidos estudar. O Joaquim Levy e tantos outros, o próprio Paulo Guedes, eles não dependem do governo federal para
vai ganhar bem. Aliás, o Paulo Guedes, quando sair do governo federal, vai ganhar muito dinheiro lá fora. Qualquer presidente do Banco Central, quando deixa o Banco Central, vai ganhar muito dinheiro lá fora, na livre iniciativa. E esse pessoal que vai para o governo federal, esse pessoal não vai atrás do dinheiro do governo federal. Esse pessoal vai em buscar o nome, ser presidente do Banco Central, e buscar conhecimento. O know-how que um ex-presidente, que é o William Godfrey, traz depois de ser presidente do Banco Central, para passar da quarentena, para a livre iniciativa, é o ideal. Vai ganhar muito dinheiro lá fora. Isso mexeu com o mercado? Hoje eu, sinceramente, não reparei aí, não vi os números. Também né? não vi os números. Não sei se isso teve grande modificação aí na balança. Bom, o que pega mesmo para todos nós, né? É o que comentamos há pouco, Chagas avaliou, né, o Rafael? Essa questão do PIB, a economia não reage, o Brasil não avança, enfim, né? E tanto se falava que com o Bolsonaro ganhando, porque o Bolsonaro ganhando, o Paulo Guedes, enfim, né, o mercado financeiro, né, vai dar um avanço, né, vai dar um salto nos primeiros meses do ano, a gente não vê absolutamente nada disso. Infelizmente, o Brasil está precisando hoje de reformas urgentemente e o governo não estabeleceu muito bem uma base aliada no Congresso para poder aprovar as reformas que são necessárias. Então, tanto a reforma previdenciária quanto a reforma tributária, elas estão andando a passos lentos dentro do Congresso e, infelizmente, o governo, a base aliada precisa se unir para poder ter a aprovação dessas reformas. A gente viu aí muita falta de sinergia entre o PSL, os membros do próprio PSL, durante as reuniões na CCJ para aprovação da reforma da Previdência. Então, a gente receia que o grande problema disso seja uma falta de estabelecimento de conversa, de diálogo entre o governo e a oposição, que precisam caminhar juntas para que o Brasil melhore com a aprovação das reformas e tudo mais que o Brasil necessita para melhorar a situação financeira. Muita gente, né, Chagas, que a gente conversa, eu converso, então, as pessoas vêm com uma desculpa mais esfarrapada impossível, que o Congresso não deixa o Bolsonaro governar porque não aprova as reformas, enfim. Eu não vejo assim, sinceramente. Ao contrário, a reforma só está andando porque os dois presidentes do Congresso, fecharam, né? Quase que do um pacto, Senado, né? E da Câmara, fecharam para tocar essa reforma. Se eles não fecham para tocar essa reforma não andava. Mas além da reforma da Previdência, eu vejo fundamental duas outras reformas. Sim. Uma é a tributária e a outra é a orçamentária. A orçamentária é utopia, ninguém vai mexer, mas a tributária precisa mexer. Mas cedo ou mais tarde, a reforma da Previdência passa. Eu acredito que setembro, outubro, ela passe. Passe o mínimo, com uma economia de 800 bilhões por ano. Passe, com certeza, a idade mínima, que é o fundamental, e muita coisa ainda vai ficar pelo meio do caminho. Depois vem a reforma tributária. Nós temos, para completar a reforma previdenciária e manter esse equilíbrio fiscal, orçamentário, a receita bater com a despesa, nós temos duas reformas. Uma do Congresso, quando dizem que o Congresso não está trabalhando, o Congresso está trabalhando. Tem uma do Baleia Rossi apresentada, que foi o Bernardo Api, e tem a outra do governo federal. Queria, resumidamente, que você falasse quais são os principais pontos dessa reforma. Claro. E para esclarecer o telespectador. Primeiramente, Vamos dar temos um minuto para fechar aqui esse break, né? Eu vou atropelar isso. Então, eu só vou ler a participação do Uriel Vilas então Boas tudo e vai bem. para o intervalo. Aí na volta, então, fica mais fácil para O o Uriel- Rafael explicar e a gente debater aqui. O Uriel acompanha a gente e ele pergunta o seguinte: como ficamos diante de atitudes de uma equipe de governo que não se entende? E ele lembra aqui que em nenhum outro governo anterior, mesmo na ditadura, tantos militares ocuparam cargos tão importantes. E os militares, eu acho que estão um pouco chateados, viu, para não falar bravos, né? Porque essa exoneração do ministro general Santos Cruz, né, foi algo realmente inexplicável. Se for realmente verdade, aquilo que está sendo disparado aí pelas redes sociais, pelos principais sites, enfim, até o UOL já deu, né, que havia uma pressão do Carlos Bolsonaro para que ele liberasse 320 mil reais por mês, não era por ano. O Chagas achou que era por ano. O Chagas tem uma boa alma. É por mês, amigo. Né? Para que o Olavo de Carvalho criasse um programa na EBC, né? Que é a TV... Estatal. É a antiga TV do Lula, não é? Isso, é. Que o Lula inventou, enfim. Agora na cadeia também disse que foi um erro, não que a gente se engana. É um erro que o outro vai usar agora, né? Depois ele quis usar também e quis pôr uma pressão, né, na mídia, nos veículos de comunicação, estava bom para o PT, né? Agora que estaria bom para o Bolsonaro e também bate contra.
Agora, é um absurdo, né? Isso passou e tal, foi brecado, né? O Santos Cruz não liberou, bateu de frente, né? Foi atacado pelo virginiano lá, o homem de Virgínia, que é o Olavo de Carvalho, e pressionado cada vez mais pelo Carlos Bolsonaro, que cerca de 20 dias, 30 dias atrás, fez uma outra proposta, né? 400 mil reais ele pediu por mês para que o Olavo de Carvalho criasse esse programa e aí disseminasse aí uma cultura mais à direita, enfim, né? Não só pela mídia, mas na área da educação como um todo, enfim, uma coisa completamente fora de situação, né? Se isso realmente é verdade, a gente tem que dar mérito, aplaudir, né, o general Santos Cruz, como a maioria dos militares estão no governo, né, vem se saindo muito bem, por ter agido corretamente em defesa do erário, né, em defesa do dinheiro público, né, brasileiro, de nós que pagamos os nossos impostos. E em relação ao que o Uriel falou, né, é uma confusão generalizada. Vejam, né, está espalhado aí pelas redes sociais e pelos principais sites já nesse momento, a nova investida do Olavo de Carvalho, agora contra o deputado Alexandre Frota, né? Ele chama o Frota de Alexandre Fruta, né? E que passou a vida ganhando dinheiro com o seu membro sexual na frente e o seu membro excretor, né? Enfim, é uma coisa podre, uma prostituição inacreditável o que faz esse sujeito lá da Virgínia, que é o tal guru do presidente da República e dos filhos dele, os bolsominions. É uma coisa incrível, impressionante, e não se dá mais fim nisso, né? Vamos para o break, a gente volta já já. Muito bem, voltamos, sequência do Ponto de Vista, com prazer recebendo aqui o advogado da área tributária, Rafael Rebola, Fernando Chagas com a gente mais uma vez, Marco Santana aí atento às informações, às participações, às redes sociais. E o Chagas levantou a questão da reforma tributária. E é bom começar por essa que está proposta lá pelo Baleia Rossi. Essa é do API, né? É, Bernardo API, né? Que fala em unificar os impostos que incidem sobre bens e mercadorias e produtos de uma forma geral. Eu gostaria que você fizesse essa análise. Claro. Então, deixariam de existir o PIS, né? Sim. Não, na verdade, essa é PIS, COFINS, IPI, o IPI, né? o ICMS e o ISS. ICMS e o ISS. Exato. Na verdade, essa proposta ela foi inspirada no direito tributário europeu, onde existe o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, o imposto que passaria a englobar o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS viraria IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Exato, ele manteria uma estrutura arrecadatória muito parecida com o que a gente tem hoje, porque ela seria destinada para a União, para os estados e para os municípios, então teria uma divisão de fato desse imposto único entre todos os entes políticos. E a grande questão, a grande dúvida é como que isso vai ficar a partir da aprovação dessa reforma. Por quê? Hoje os estados têm uma guerra fiscal muito grande no ICMS, então quando a gente fala em benefícios fiscais, um estado acaba querendo trazer mais indústrias, mais empresas para o seu território, para arrecadar mais ICMS, e a intenção do IBS é justamente essa. Como a União vai ficar a cargo dessa instituição das alíquotas, a guerra fiscal acabaria. Da mesma forma, o ISS também, entre os municípios querendo trazer serviços para dentro do seu território, e com essa reforma provavelmente solucionaria esse problema. Uma outra questão que a gente tem que abordar é como ficaria a situação arrecadatória, até o Chagas pode falar muito melhor do que eu sobre isso, sobre como ficaria a situação arrecadatória. E o Baleia Rossi trouxe essa solução para a gente no projeto porque ele tem uma regra de transição de 50 anos. Então, nos 20 primeiros anos, a situação manteria da forma que está hoje, ainda que o IBS seja aprovado. Depois, mais 20,
começa a transição e depois disso fica a forma de arrecadação prevista no projeto de lei. Acredito que essa parte orçamentária o Chagas pode comentar melhor. Não, conceitualmente, eu concordo com a proposta, né? Realmente, principalmente nas obrigações acessórias. As obrigações acessórias são aquelas que o contador tem que fazer para a empresa, né? Para uma declaração, entregar papel aqui, entregar papel ali. Conceitualmente, eu sou muito favorável. Porém, como eu sou do município de Santos, trabalho na Secretaria de Finanças de Santos, né? Para Santos seria uma perda muito grande. O nosso melhor tributo é o ISS. E no momento que o ISS fosse para o IVA, né? Eu chamo de IVA. IBS. Bens e serviços. Bens e serviços, nós perderíamos a gestão do ISS, né? E perdendo a gestão do ISS para o município de Santos seria muito ruim, né? Como corporativista, né? Tira os outros, mas não mexe no ISS, né? Mas num ponto importante que eu vejo, seria também assim, a simplificação. Seria o que eu viria, um imposto sobre patrimônio, que poderia ficar com os municípios. Ou vai o IPVA e o IPTU com o município. Com certeza. Seria o IVA, que seria sobre bens e serviços. Um imposto sobre a renda e um imposto comércio exterior e mais a contribuição social. E nessa contribuição social, eu queria saber a sua opinião. Há uma proposta e a outra, do Marco Sintra. Exato. Que desonera a folha, mas cria a antiga CPMF mais elástica. A outra proposta seria para unificar os impostos federais, com exceção dos extrafiscais. Esse não tem relação nenhuma com o Marco Sintra, com a proposta antiga do Marco Sintra, de imposto único no Brasil? Não, esse não. É diferente? É diferente. Tem naturezas diferentes. O único problema que eu vejo de ter um imposto único é que você perde a capilaridade do Estado para conceder eventuais benefícios fiscais. Porque se você unifica todos os impostos em um imposto único, a exemplo dessa CPMF, quando você vai oferecer um benefício fiscal, você acaba perdendo muita arrecadação. E hoje, essa quantidade de tributos que a gente tem serve justamente para isso. Se ocorre algum problema no país, eventual atividade está com dificuldade financeira, o imposto precisa conceder benefícios, ele consegue reduzir a alíquota de determinado imposto, ou a base de cálculo de determinado imposto, mas ele se equilibra, ele equilibra suas contas em outros impostos, em outras formas de arrecadação. O grande problema, e acredito que a maior crítica que os tributaristas tenham hoje em relação à criação de um imposto único, é justamente o problema na capilaridade do Estado de manter o equilíbrio das contas e que não vai poder conceder benefícios fiscais para equilibrar a situação do país. Claro. Por favor, Santana. Então, sempre que a gente fala de reforma tributária, qualquer que seja essa proposta aí de IBS, IVA, o que quer que seja, eu acho que a solução do problema, a solução verdadeira do problema fica muito longe do nosso radar, porque se discute apenas mudanças na tributação de quem já realmente hoje já paga o tributo, né? As pessoas que não têm como fugir de pagar a tributação, seja ISS, IPTU, IPVA, Imposto de Renda, PIS, COFINS, assim por diante, né? Quando, na verdade, uma reforma tributária ampla no Brasil, ela tem que ir atrás, primeiro, daqueles setores que deveriam pagar impostos e, por distorções na legislação, estão imunes, completamente imunes, que são chamados privilegiados. Vou dar um exemplo muito simples aqui, que, por exemplo, quem tem um jatinho, um helicóptero ou uma lancha, está isento de pagar um imposto sobre a propriedade do veículo. Quando quem tem uma motinha, quem tem um carro um pouquinho mais velho, é obrigado a pagar o IPVA, né? Então, você percebe por aí uma série de questões ao longo da cadeia tributária brasileira que privilegia quem realmente poderia pagar imposto e penaliza quem não tem como escapar, né? Outra medida muito importante também é realmente ir atrás dos sonegadores contumazes, né? Que fazem viciados compulsivos em refis. O pessoal vai lá, normalmente empresários de má fé, tem uma dívida milionária, negociam a dívida, pagam 2, 3 parcelas e depois ficam esperando o próximo refis. Isso não precisaria nem de reforma. Pois né? Então. E sem falar também dos benefícios camaradas de desoneração fiscal, né? Setores específicos da sociedade, muito bem organizados,
que através de um lobby muito poderoso, acabam conseguindo isenções, desonerações, financiamentos a juros camaradas, que acaba fazendo com que quem não tem como fugir de pagar tributo, acabe pagando por essa parcela representativa da sociedade. Então, quer dizer, se a gente não olhar, ter uma atenção realmente sensata com relação à reforma tributária, a gente não vai sair do lugar, não vai ser mudando as siglas aí que o Brasil vai conseguir a sua redenção financeira e conseguir equilibrar as suas contas. E um grande ponto, até para a gente continuar pegando um pouco o gancho do que o Santana falou, vale a pena ressaltar que algo que deixa mais provável ainda a reforma do IBS ser aprovada é que o projeto de lei ele possui uma forma de benefício fiscal para quem tem menos condições de pagar os impostos. No seguinte sentido, como o IBS é um imposto sobre o consumo, a gente chama esses impostos de impostos indiretos, quem sente mais é quem tem uma renda menor. Então, sempre quem tem menos renda vai sentir muito mais no bolso o repasse que é passado conforme a cadeia produtiva para o consumidor final. E o IBS ele tem a função de acordo com o CPF da pessoa, de acordo com a renda, essas pessoas terem um benefício fiscal de um retorno desse imposto pago na hora da compra de produtos e tudo mais, algo ao exemplo do que é a nossa nota fiscal paulista. Então ele tem um instrumento para garantir uma maior justiça social na hora do pagamento de impostos e desonerar a carga tributária das pessoas mais pobres. E isso é muito interessante e traz um conceito de justiça que a gente pretende no direito tributário, que é um dos pilares do direito tributário brasileiro. Bom, então é um avanço nesse aspecto, não deixa de ser um avanço, né? Não, a reforma tributária, eu entendo que ela seja necessária. Pode discutir um detalhe aqui, um detalhe ali, como eu já disse, né? Cidades como Santos, Campinas e São Paulo não vão querer perder o ISS, lógico, porque tem aeroporto e porto, né? Mas conceitualmente eu vejo que deve caminhar para um imposto só que englobe esses 5 tributos e que sejam bem divididos. E aí a minha dúvida, Rafael, não vai ferir a autonomia dos municípios e do Estado? Porque a autonomia dos Estados e do município está na autonomia política, que é legislar, está na autonomia administrativa de determinar como deve funcionar a administração, e a autonomia financeira, que é de dispor sobre os seus tributos como vai arrecadar. No momento que você tira ISS e ICMS e junta tudo na União para ser repassado, pode afetar esse pacto federativo? Isso está um pouco obscuro ainda no projeto de lei, porque o grande problema o projeto de lei fala que os estados e municípios conseguem fixar alíquotas, que vai ser submetida à União, mas não explica muito bem como vai ser esse mecanismo para proteger a autonomia dos estados e municípios. Isso é uma preocupação que o nosso legislador tem que se preocupar, porque isso pode acabar com a arrecadação dos municípios e estados, e aí vai ficar muita incumbência na União, e isso vai acabar prejudicando todos os demais entes federativos, mas ainda está muito obscuro e a gente tem que analisar como serão os próximos passos da aprovação do projeto de lei para verificar como será essa forma de arrecadação. É um dos grandes problemas que os municípios vivem, né? O tempo todo o prefeito lá, os prefeitos do Brasil inteiro com o chapéu na mão, né? Pedindo os repasses sejam feitos, que o dinheiro volte, para obras, infraestrutura, para a saúde, na área da educação, segurança pública. A minha preocupação é justamente básico, essa. Né, Charles? 75% dos municípios dependem de repasses da União e dos estados. Apenas 25% tem a sua arrecadação própria. De novo, o caso do município de Santos tem uma arrecadação própria muito boa. Perder essa autonomia, perder a gestão que nós temos desses recursos é que me incomoda e eu vejo que precisava ficar mais clara, né? E de uma forma geral, eu não vejo como dissociar a reforma da Previdência com a reforma tributária e a reforma orçamentária. Agora, invadindo um pouco a reforma previdenciária, como que você vê a questão da capitalização, né? E dessa tributação que você pretende
Você não, o Guedes pretendia desonerar a Folha, criando recriando a CPMF e também com a capitalização. Como já da CPMF nós já falamos, né? Da CPMF eu vejo que cria muita distorção no sistema. Com certeza. Mas a capitalização, como que você vê esse momento de transição de um regime para o outro? Eu vejo muita instabilidade no regime de capitalização, porque como ele objetiva que a própria pessoa arrecade ao longo da sua vida, para que ela receba esse valor na sua aposentadoria, todo o valor arrecadado por ela é pago por ela ao final da vida, a gente precisaria analisar os números que o governo federal calculou nesse regime de capitalização para poder verificar se isso de fato seria uma boa saída, porque hoje, de fato, a gente tem que analisar. Hoje o nosso regime é de arrecadação, então quem trabalha paga por quem está aposentado. O maior problema que trouxe a crise de hoje, previdenciária da forma que está, é que tem muita gente aposentada, então a longevidade do brasileiro aumentou consideravelmente e a gente tem um número muito grande de desempregados. Talvez se a gente não tivesse hoje 15 ou 13 milhões de desempregados, a gente estaria em uma situação fiscal um pouco melhor, porque teria mais gente arrecadando para pagar a aposentadoria de quem está trabalhando hoje. Mas, infelizmente, essa não é a situação do nosso país. Então, a gente teria que analisar como seria essa política pública de capitalização e se, de fato, aquele dinheiro ia ser pago para a gente ao final da vida e se seria suficiente para pagar a nossa aposentadoria até o falecimento de cada um, porque com os números apresentados, eu não vejo isso como uma forma possível de se manter todo esse valor até o final da vida. Vamos lembrar que essa experiência foi implementada no Chile, não teve muito sucesso. Sim. 30 países, mais ou menos. No Japão também não deu sucesso. Né? Então, tem até um caso emblemático de um japonês que ele cometeu um pequeno delito para forçar a ser preso, porque lá ele teria garantia de moradia e comida. O Japão é um país tido como rico, né? Uma economia forte ainda. Sim, né? forte. Acho que foi mais até, né? Mas continuando ali num padrão bastante elevado em comparação à média do brasileiro, né? Indiscutivelmente. com E certeza. levando em consideração também que as pessoas estão vivendo mais, né? Sim, muito mais. Antigamente, 60 anos, o cara era um idoso, coitado. Isso há 30 anos atrás, 25 anos atrás, né, Chagas? Coitado do cara, sexagenário, tal, infeliz. Hoje o cara bate nos 80 e está aí na praia jogando raquetinha, dando trotinho na praia, enfim. Né? Cada vez maior o número de pessoas assim, né? Com certeza, com certeza. O grande problema é, de fato, a idade hoje com que com que as pessoas se aposentam. Hoje, dependendo de se for um regime especial ou geral, você consegue se aposentar com 50 anos e vai receber a sua aposentadoria até os 90, 95, 100 anos. Então, o regime de arrecadação, ele tem o seu calcanhar de Aquiles, mas de capitalização também tem. Então, fica difícil da gente analisar no Brasil. Dá para mesclar os dois, será? Teria uma proposta, né? Exato. De garantir um mínimo, né? Garantir o mínimo. exato, Qual seria o exato, mínimo com do certeza. Guedes? Com R$500? 500 reais. Pô, não dá, né? Rapidinho. Vamos para o intervalo? Então, break rápido, voltamos já. Muito bem, na sequência aqui do ponto de vista, o Chagas ia fazer uma intervenção a respeito ainda da questão das reformas que estão aí sendo discutidas e tramitando no Congresso Nacional, a reforma da Previdência e a tributária, que é também muito importante, né, Chagas? Pois não. E a orçamentária, mas essa orçamentária que seria, aí eu concordo com o Guedes, seria a desvinculação com certeza. do orçamento. O orçamento, 92% do orçamento são vinculados, quer dizer, são carimbados. 93% dos recursos são carimbados. Restam 8% para a administração ter liberdade para manusear. Mas uma discussão muito grande, Rafael, que tem. A carga tributária no Brasil. Tem economistas que dizem que ela é baixa. Estava em 36%, hoje está em cerca de 34%. Outros dizem que ela é muito alta. Qual a sua visão? A carga tributária é baixa, hoje em torno de, de 34%, ou é alta? E a tributação do mercado financeiro, que muitos reclamam, inclusive na proposta agora da reforma previdenciária, se cobra a CSLL de 15% para 20%. O grande problema da carga tributária no Brasil é que, se ela é alta ou baixa, depende. Depende do que a gente tem de retorno. A gente tem países que a gente sempre dá exemplo, por exemplo, países europeus, nórdicos,
que tem uma carga tributária de 40% a 50%, mas que eles não têm gasto nenhum. Hoje a gente paga uma carga tributária relativamente alta porque o Estado oferece para a gente, mas a gente tem que pagar todas as obrigações, digamos assim, que seriam do Estado, que é saúde, educação, segurança. A segurança é deficitária. Então, na situação do Brasil hoje, eu enxergo a nossa carga tributária como alta. Se o país melhorar, talvez ela seja baixa. Em relação à CSLL das empresas financeiras... Contribuição social sobre o lucro líquido, né? Exato. O grande problema é que o mercado financeiro ele tem uma instabilidade muito grande e, como vocês falaram, que muitas vezes ocorrem alguns lobbies vamos chamar de relações governamentais, dessas grandes empresas com o governo. Na minha opinião, o grande medo do governo federal de impor essa contribuição é de fato que a gente tem uma quebra ou uma complicação no mercado financeiro brasileiro que acabe prejudicando ou aumentando a taxa de juros, porque esse valor vai ser repassado para o consumidor final, será repassado para nós. Então, eu vejo ainda o governo um pouco receoso em mexer nesse vespeiro que a gente tem. Inclusive, o Santana comentou no bloco anterior que devem ser estipulados alguns impostos, o IPVA sobre veículos navais, né, sobre barcos, lanchas, sobre helicópteros. Um imposto que muito se fala também, imposto sobre grandes fortunas, que tem previsão constitucional e que até hoje ainda não foi instituído no Brasil. E muitos dizem que é justamente para evitar uma evasão de milionários do território brasileiro, como se isso fosse algo assim simples para eles. Como eu vou ter o meu patrimônio tributado dentro do Brasil com imposto de grandes fortunas, então eu vou sair, eu posso morar em algum outro país da América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então são grandes problemas muito mais políticos do que jurídicos propriamente dito, é muito mais uma relação governamental que essas grandes empresas têm com o governo e que acabam conseguindo que determinados fatos geradores não sejam tributados. Indo agora, aproveitando seu raciocínio, né? Normalmente eu estou desse lado do balcão, né? E dizem que eu sou muito criativo em criar tributação. Eu tenho amigos tributaristas que reclamam do outro lado. Tua criatividade acaba prejudicando o particular, a situação do contribuinte, seja no imposto de renda, seja aqui no ISS ou no ICMS, as dificuldades que ele tem em cumprir todas as obrigações acessórias, como eu disse, né, entrega de documento para ver quanto que realmente ele faturou e arrecadou, e também a dificuldade que ele tem na justiça, de às vezes ele tem razão, mas demora anos e anos, e depois quando ganha, se ele ainda tiver uma pendência, ele não recebe o dinheiro de volta, ele tem que pagar aquilo que entende como pendência. Essa relação fisco-contribuinte, o lado do contribuinte. De fato é muito complicado e as reformas tributárias estão tentando facilitar o lado do contribuinte. Até exemplo de empresas, hoje a gente tem, digamos assim, 3 regimes tributários para as empresas serem tributadas. Então a gente tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Pouquíssimas empresas, só aquelas que geralmente são necessárias, que são obrigadas a recolher pelo regime de lucro real, que se submetem a esse regime porque exige um tempo muito grande para calcular o imposto. Então, no regime de lucro real, a empresa tem que apurar o lucro contábil dela, e aí esse lucro que vai ser tributado com o imposto de renda e CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, só que ela tem um tempo muito grande para fazer esse cálculo, tem que ter um controle fiscal muito grande, tem que pegar a nota fiscal de tudo, contrato de tudo. Então, esse custo fiscal que as empresas têm acabam dificultando muito o dia a dia. Por isso que muitas empresas acabam se submetendo ao regime do Simples Nacional, porque você tributa o seu faturamento, ponto, simples. Literalmente simples. Então, esse custo fiscal, eu não digo de imposto, mas sim de cálculo, de contabilidade. Burocracia, né? Sim, exato. É o que dificulta e muito a vida do empresariado e das próprias pessoas que acabam tendo algumas burocracias no dia a dia, ir no cartório, reconhecer firma para determinada questão
que ela precise. Então, é muito difícil e isso tem que ser desburocratizado, com certeza. E na justiça? Vamos dizer, um contencioso administrativo que vai cair na justiça. Como também... você vê essa relação até para decidir quem ganhou Sim. a questão? É muito complicado também, porque hoje, para a gente discutir, por exemplo, se eu não paguei determinado imposto ou se eu paguei, mas o Estado vê que eu não paguei. Ele vai ajuizar uma execução fiscal, não vai ajuizar uma ação de conhecimento, já vai executar a dívida perante o contribuinte. E o contribuinte tem uma forma de defesa muito restrita, ele vai ter que fazer um embargo de execução fiscal. Hoje a gente ainda tem o mecanismo da exceção de pré-executividade, que quando existe alguma matéria de ordem pública, até mesmo pagamento, ele consegue comprovar sem fazer esses embargos que são um pouco mais complicados. Um bem a penhora. Exato. Então, ele tem muita complicação, ele tem uma gama muito restrita de defesas na execução fiscal. E isso vem dificultando. Fora que quando ele o juiz reconhece que o contribuinte tem algum crédito, ele vai ficar um bom tempo esperando o precatório ser pago, né? Diga, Santana. Eu queria colocar uma questão para o Chagas e para o Rafael também, com relação à chamada regra de ouro, que no ano passado o presidente Michel Temer ele foi bombardeado por vários especialistas da área econômica, vários consultores, e que ele queria quebrar a chamada regra de ouro, que na prática, grosso modo, seria aprovar com que as contas, o governo recorresse ao cheque especial para pagar as despesas do mês, né? Então, grosso modo, seria mais ou menos isso daí. Especial seria contrair empréstimos, todos, operação de crédito. Operação de crédito que podem ser, ser realizadas, mas para investimentos, essa coisa toda, nunca para pagar para o custeio, isso. Custeio dos próprios públicos, essa coisa toda. E né? uma consequência direta disso aí seria ser pego na improbidade e sofrer um impeachment. Crime de responsabilidade. Né? E agora Jair Bolsonaro conseguiu aprovar no Congresso uma autorização para fazer essa operação financeira. Mas, Chagas, a quebra na prática da regra de ouro foi sacramentada, apesar de ser legal, né? Então eu queria saber de vocês quais são as consequências disso daí a médio e a longo prazo para o país. Olha, eu pegar mais, deixar a parte tributária para o Rafael, pegar mais a parte orçamentária. Eu só vou dar um exemplo. O governo federal vai precisar fazer um empréstimo autorizado pelo Congresso para despesa corrente e não despesa de capital, 248 bilhões. Ele vai buscar isso aonde? No mercado. Emitir títulos. Emitir títulos. No mercado financeiro. Ele emite títulos e pega 248 bilhões para a despesa, eu já explico que é capital e corrente, para despesas correntes. O Banco Itaú tem um patrimônio de 330 bilhões. O Banco Itaú, se não é o primeiro, é o segundo, é um dos melhores. Vai até entre os 5 melhores. 330 bilhões. Está perto daquilo que 200, o Brasil precisa levantar. Então, nós vamos pegar 248 bilhões para a despesa do dia a dia. O que é despesa corrente? Despesa corrente, eu pego um empréstimo para pagar água, luz e telefone. 2/3 do Itaú. 2/3 do Itaú. Então, eu pego... Não é uma agência do Itaú, não. Não. Presta atenção nisso. Hein? O banco. É todo o complexo do banco. Do Itaú. Eu vou pegar quase que o Itaú inteiro para gastar no dia a dia. Isto aí, orçamentariamente, gerações futuras vão pagar. Por isso a regra de ouro. Em síntese, eu posso ir no banco, eu como pessoa física, eu posso ir no banco, pegar um empréstimo para comprar um carro, uma moto, um avião ou comprar uma lancha. Então, eu vou no banco, pego um empréstimo para comprar uma casa ou um carro. Eu não posso ir no banco. Isso é bom. É o giro econômico funcionando, né? A roda girando. Eu não posso ir no banco, pegar o dinheiro para pagar a conta de luz, telefone e água. Quer dizer, o Chagas até pode, né? A gente até pode. Isso aqui significa que nós estamos quebrados. Né? Nós estamos quebrados. Sim. A regra de ouro o que é? Se eu quiser pagar a água, a luz, telefone e TV a cabo, com um empréstimo, eu tenho que pedir autorização para a diretoria do banco me fazer esse empréstimo. Se o banco me autorizar para eu gastar esse dinheiro no dia a dia, eu posso. Foi isso que o Congresso fez. O Congresso autorizou que o dinheiro que deveria ir para investimento, que é comprar uma casa ou comprar um automóvel, vá para botar gasolina no automóvel. Precisaria de uma autorização do Conselho do Banco. E o que é o Conselho do Banco? É o Congresso Nacional.
Significa isso? Gerações e gerações vão pagar, está quebrado, vão pagar esses 248 bilhões. Por isso essa regra de ouro, que não se pega dinheiro emprestado, que é título público, para pagar a despesa do dia a dia. Só pega dinheiro emprestado do governo federal para fazer estradas, para fazer aeroporto, para fazer porto, e nunca para manter o combustível. Ou para fazer as Ô, melhorias, Chagas, né? agora, esse dinheiro, esse recurso é captado e Dívida tapa pública. o buraco desse mês, Deste corrente, ano. desse período. Deste ano. E depois? Depois nós vamos ter que fazer outro empréstimo, porque o nosso rombo continua sendo, como eu já disse, de 400 bilhões. Esse ano deve chegar a 360, 380, no máximo 400 bilhões. No ano que vem nós vamos ter de novo esse rombo. Por isso essa necessidade de vender as estatais. Eu sou favorável a vender as estatais para elas serem competitivas e não simplesmente para cobrir rombo. Porque uma hora nós vamos vender todo o nosso patrimônio e nós vamos continuar com a despesa do dia a dia alta. Em síntese é isso. Até porque a venda, pegando um pouco do seu gancho, a venda das estatais e trazendo empresas particulares, privadas, para exercer esse papel que o Estado desempenha hoje, ela vai reduzir a oneração do patrimônio público, que é utilizado na manutenção dessas estatais, e traz o efeito inverso, na verdade. Telecomunicação, celular. Exato. O celular. Sim, traz arrecadação para o Estado. Então, vai ter uma empresa privada que estará com seu próprio patrimônio desempenhando aquela atividade e ainda consegue, faz um papel arrecadatório muito forte, muito bom, que é trazer impostos para o governo federal. E isso é fantástico, de fato é uma solução que pode trazer muitos benefícios para a sociedade, e não pegar cheque especial, né? E quando eu perguntei para você se é alto ou baixo, capacidade contributiva do brasileiro está no seu limite. Para você evitar esse rombo, aí você teria que aumentar o imposto de renda, Exato, você tem o IPI, o IOF, é uma forma. E nós não temos mais essa, independentemente de 34 ser um valor alto, um percentual alto, um percentual baixo, o brasileiro não tem mais capacidade contributiva de sustentar o Estado. E o governo ele só recebe dinheiro por impostos, taxas, ele não tem outra forma de receber dinheiro. Então, de fato, a gente contrair essas dívidas, o nosso governo federal contrair essas dívidas para pagar despesas básicas e aumentar a arrecadação, ou seja, aumentar impostos, traria um colapso para a União e para a vida dos brasileiros que é inimaginável. Aí fica a pergunta, né, do telespectador, rapidamente, 2 minutinhos de qualquer coisa para encerrar, né? O que é que poderia se fazer de diferente disso na atual situação em que o Bolsonaro recebeu o governo e a economia? O que eu vejo hoje é que as grandes soluções que estão sendo propostas, que é de fato ter uma reforma da Previdência, ter uma reforma tributária. Eu concordo muito com o Chagas quando ele fala em reforma orçamentária. É necessário, a gente precisa inverter a pirâmide que hoje é o nosso pacto federativo. E as privatizações são boas, são necessárias, são mecanismos que o governo federal tem para reduzir as suas despesas. Hoje gasta-se muito com as estatais, máquina, né? Exato, a máquina pública está muito inflada e isso traria uma maior arrecadação. Posso incluir duas? Claro. Segurança jurídica e ambiente de negócio. Exato. Aí nós resolveríamos a médio prazo. O Guedes, eu já falei isso aqui, o Guedes, ou ele realmente não tinha conhecimento algum, né, do que, acontece, como gira a política brasileira e tal, ou ele mentiu, né? Ele mentiu. Porque ele disse que em 3 meses, 4 meses, 5 meses no máximo, o rombo estaria coberto com até um ano, né? Com as vendas das estatais, não sei o que, vão vender até o Palácio e tal, o presidente vai vender até o Palácio, até o Bolsonaro diz, bom, se o Guedes quer que eu venda o Palácio, até vendo o Palácio. Se isso vai resolver o problema, então a gente vai, sei lá, né, morar não sei aonde, em qualquer lugar. Também até acho muito bonito isso, só que a realidade é completamente diferente. Você para vender uma estatal, é uma encrenca pesada. O tá STF tem que concordar. O Ibirapuera, tá aí o Pacaembu, Interlagos. tá aí o Autódromo de Interlagos, tá aí o João Dória, que hoje é governador do estado, disse que tudo isso seria terceirizado, tudo isso seria vendido, enfim, porque a prefeitura não tem mais condições, eu até acredito que não tenha mesmo, né, de
de ser a mantenedora aí desses próprios públicos, mas e para vender? Né? Quem é que vai bancar lá não sei quantos milhões ou bilhão, não sei, para comprar um estádio como o Pacaembu, para comprar um autódromo como Interlagos, e assim com a União. O prédio que desabou em São Paulo, lembra-se disso? Em chamas, era um prédio da União. Largado, né? Ninguém trabalhando, não tinha utilização para nada, não era mantido pela União, a prefeitura também não se sentia responsável por isso, e realmente não era. E o que aconteceu? Boturão, rapidamente, se tudo der certo, só a partir de 2024 nós vamos ter esse equilíbrio. Então nós temos todo esse período, se tudo der certo, para equilibrar essas contas. Enquanto não equilibrar essas contas, o Brasil não cresce. Eu agradeço a participação sempre importante agora do Rafael, né? Rafael Rebola, muito obrigado, da área tributarista, advogado, né? Participando com a gente. Obrigado por estar conosco. Chagas está sempre com a gente aqui, o Marcos Santana diariamente no Ponto de Vista, que é ao vivo, né? Aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde e com a nossa reprise para você acompanhar sempre às 8 da noite. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.